Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Tô aqui gripadinha e vai ser assim mesmo que eu vou ensinar pra vocês o tutorial de hoje, que é dessa maquiagem neutra que eu uso bastante nas minhas fotos lá no Instagram. Vocês perguntam muito toda vez que eu tô maquiada assim: Jack, que make é essa? Que batom é esse? Como é que faz? Ensina. Então, até que enfim, aleluia, aleluia, eu trouxe ela pra vocês hoje. É uma ótima opção pro final de ano, porque você pode substituir pelo que você quiser, inclusive o batom, né? Tudo neutro aqui, mas a boca você pode substituir por um roxo, um pink, um vermelho, enfim, fica à vontade, amiga. Vou logo pedindo desculpa pelos fungados no meio dos vídeos, Mas, gente, tô gripada pra caramba e eu tenho que gravar, então vai assim mesmo. Então, sem mais delongas, vamos lá comigo aprender o tutorial dessa maquiagem. Então, bora lá começar a maquiagem. Já tô com o olho pronto, aliás, metade do rosto já tá pronto. Eu vou começar pegando uma fita crepe maravilhoso pra gente fazer a marcação, pra fazer o delineado, pra fazer o esfumado. Já fica o traço perfeito, você não tem problema nenhum depois pra ter que limpar, pra poder acertar o delineado. É uma ótima dica pra quem não consegue fazer o delineado gatinho certinho, então coloca a fita que fica tudo mais fácil. Eu vou colocar na mesma altura que eu coloquei dessa daqui, ó, saindo do cantinho externo aqui dos olhos em direção às sobrancelhas. Faz isso. Então fica bem rente aqui, em direção à sobrancelha. Coloca pra cima, não coloca reto não, senão vai ficar troncho, vai ficar caído o seu delineado, tá? Então o meu vai ficar nessa altura aqui, que é a mesma altura certinha, ó, que tá do outro lado do meu olho. Vou começar aplicando um primer para olhos com um pincelzinho grossinho. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Não vou subir muito porque a gente vai esfumar esse olho. Então quanto mais fixador tiver, mais difícil vai ficar para você fazer o seu esfumado, tá? Então no côncavo aqui a gente não aplica muito fixador não. Vem até aqui no cantinho da lágrima também, nessa entradinha aqui. Agora a gente vai aplicar uma sombra marrom. Eu vou usar esse pincel de esfumar bem grossão. E na verdade, ao invés de uma sombra, eu vou usar esse bronzer, que é bem marronzado, só que puxado pro chocolate. Ele é basquente. Basquente, desculpa, gente, é a gripe. Mas você pode usar qualquer marrom que você tenha, que você prefira, tá? Eu vou usar esse aqui porque eu gosto mais do fundo dele mais quente, mesmo fica esse degradê bem bonito. Eu vou bem aqui no côncavo, fazendo movimentos circulares. Pegar mais um pouquinho, até eu ver que tá bom. Pronto, agora eu vou pegar uma sombra marrom, mas bem mais fechada, um marrom mais chocolate. Ele é mais frio e um pincel de esfumar fininho. Então eu vou pegar assim, ó, no topinho dele. E eu vou aplicar bem no cantinho aqui, centralizado no côncavo mesmo. Fazer uma marcação aqui pra fazer esse detalhe, como tá nesse olho, tá vendo? Fica essa profundidade aqui. O côncavo é esse ossinho que a gente tem aqui, ó. Esse ossinho aqui que vocês estão sentindo é o côncavo, você marca lá, tá? E aí depois de fazer essa profundidade aqui, a gente esfuma. Aí você deixa a mão mais leve e vai espalhando a sombra. Aí eu gosto de voltar com o pincel mais grossinho que a gente tinha esfumado antes, né? A primeira aqui, sem nada mesmo de esfumar tudo, pra não ficar tão marcado, porque eu quero que fique mais esse marrom quente mesmo, que vocês estão vendo aqui no outro olho. Aí depois disso eu vou voltar com o meu fixador e vou aplicar só aqui no meio, ó, na pálpebra móvel, aqui embaixo, porque a gente vai colocar a sombra dourada agora. E como a gente aplicou muita sombra, esfumou muito, o seu fixador vai sair. Então por isso que às vezes a sombra não fica, você não sabe por que foi. É porque você já tirou o fixador, né? Então você vai ter que aplicar de novo para poder fazer a sua próxima camada aí de sombra. Agora a gente vai aplicar uma sombra dourada. Eu vou usar essa aqui da The Balm, que é da paleta Nude Dude, que é a cor Fit. Você pode usar qualquer sombra dourada que tenha partículas de brilho, sabe? Como essa daqui, que vai funcionar, vai ficar do mesmo jeito. Vou pegar um pincelzinho grossinho de pálpebra. Começa depositando aqui. Eu, como adoro misturar, fiz a primeira camada aqui com essa sombra. Agora eu vou pegar um dourado mais escuro, ó. Ele é um pouquinho mais escuro do que esse que a gente acabou de aplicar. Vou pegar um pouquinho dele e vou aplicar por cima, só pra deixar mais escurinho esse dourado, porque esse outro ele é mais claro. Então eu vou aplicar só pra misturar. Você já vem puxando um pouquinho aqui pro cantinho da lágrima. O grande detalhe dessa make é clarear aqui, ó. Colocar brilho aqui, na entradinha do olho, aqui embaixo. A gente volta só pra dar uma esfumada aqui em cima e
corrigir todo mundo. E já vamos aplicar o delineado, tá? Eu vou usar esse delineador aqui líquido, que é da The Balm. Eu tô apaixonada por esse delineador. E eu vou fazer um traço, vocês estão vendo como eu fiz aqui, mais grossinho do que eu faço normal no meu olho, porque o meu olho é pequenininho, então eu sempre faço mais fininho. Se seu olho for muito pequenininho, menor que o meu, essa parte aqui, ó, da pálpebra móvel, você faz um mais fininho, tá? De acordo com o espaço que você tem aí no olho. Se o seu olho é maior, você faz um traço mais grosso, dá pra dar uma caprichada, já que o olho é todo neutro, a gente investe no delineado, tá? Gente, a pessoa lesa aqui ficou falando e esqueceu de ligar a câmera, vocês acreditam? Pois é, aconteceu. E aí eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz o meu traço aqui, tá? Eu vou fazendo bem fininho e vou engrossando aos poucos, pra poder ir acertando todo mundo. E pra não acabar engrossando demais esse traço. Quando chegar aqui na pontinha final, é só você puxar um tracinho reto, em direção ao final da sua sobrancelha. E sem medo, porque tá com a fita aqui, então ele vai tirar todo o excesso, o traço vai ficar bem certinho, bem rente. E na hora de voltar, ó, você faz o tracinho aqui lindo. Na hora de voltar, você posiciona ele assim e volta, ó. Certinho. E pronto, ó. Fez o seu traço. E aqui embaixo eu já aproveitei que tô com a fita e já fiz um traço aqui, ó, bem rente aos cílios inferiores, pra deixar uma marcaçãozinha preta, que é melhor o delineado do que o lápis preto, o lápis de olho, porque o delineado ele seca, então ele segura muito mais do que se você aplicar o lápis de olho e depois a sombra por cima. Então eu faço um tracinho bem rente aqui com o delineador, ó, bem fininho mesmo, e depois a gente dá aquela pequena esfumada com a sombra preta e marrom. E pronto, ó, como a gente já terminou o olho aqui, o esfumado que a gente ia fazer em cima já tá tudo pronto, eu já vou tirar a fita pra gente colocar os cílios postiços e terminar aqui embaixo. E olha, gente, o traço do delineado fica perfeito, ó. Certinho, o esfumado fica perfeito também, ó. E todo o resto fica aqui na fita, gente. Maravilhoso fazer assim, experimentem, tá? Vou fazendo porque é muito mais fácil e prático também. E agora pra finalizar aqui embaixo eu vou pegar uma sombra marrom, essa aqui, ó, um marrom chocolate mais quente. E eu vou aplicar aqui embaixo, gente, os cílios inferiores, mais espaçado, tá? Não tão coladinho assim, mais grossinho. Aí depois eu venho com a sombra preta opaca, usa qualquer sombra preta que você tiver, só que eu só vou aplicar aqui, ó, no canto externo, aqui embaixo, ó, bem rente e grudando aqui com o delineado. Pega mais sombra e capricha aí no preto só aqui nesse cantinho, tá? Que dá um detalhe bem bonito. Pronto, aí depois você vem com o pincelzinho de esfumar bem fininho e dá uma esfumadinha aqui bem de leve. Ó, junto aqui com o dourado. Pronto, agora eu vou vir com a sombra bege clarinha sem brilho, no pincelzinho fininho. Eu vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Isso realça bastante a sobrancelha, dá um detalhe bem bonito na make. Eu gosto de misturar ela aqui no cantinho da lágrima também. Sou dessas, de misturar tudo. Agora eu já vou aplicar os meus cílios postiços e já volto pra vocês. Pronto, depois de aplicar os cílios postiços, eu só dou uma corrigida, passo o delineado por cima aqui, ó, entre o traço dele, que fica só pra tirar o tracinho da colinha, sabe? E aí a gente vem com o rímel pra juntar todo mundo aí, deixar tudo certinho. Também aplico aqui nos cílios inferiores, porque dá um detalhe bonito, uma diferença bonita, tá? Então capricha aí nos cílios. Pra finalizar, vamos corrigir a sobrancelha. Ignorem meu lápis que tá todo catado, ratado na verdade, né? É o meu preferido, é o que eu mais gosto de usar pra preencher a sobrancelha, então eu só vou fazer um tracinho bem simples, só vou preenchendo aqui ela, faz toda a diferença também, olha gente, assim tá preenchida e essa toda corrigidinha. Então dá uma preenchida aí na sua, pode ser com sombra também, com o que você quiser, tá? E eu vou dar uma leve arqueada aqui. Pra quem tem problema pra arquear a sobrancelha, ó, você pega um pincel, e coloca na bolinha do nariz, essa pontinha aqui, entre a bolinha do nariz, ó, e a bolinha do olho. Então você vai ver exatamente aonde sua sobrancelha deve arquear, entendeu? Pronto, agora vamos finalizar o rosto. Eu vou fazer esse mix aqui de corretivos que eu já mostrei pra vocês na outra make, que é um amarelinho e outro no tom da minha pele. E um até quebrei esses dias, porque eu sou desastrada. Eu pego o amarelinho, eu gosto de aplicar no dedo mesmo, você pega no pincel que você preferir, tá? E eu vou dando batidinhas aqui, fazendo um triângulo. Pega aqui, ó, na altura do nariz e vai voltando aqui pra cima. Depois eu pego um no tom da minha pele e aplico por cima. Não tem problema se você tirar um pouquinho de esfumado, tá? Depois a gente vem e retoca tudo se precisar.
Vou pegar um pouquinho de corretivo e vou aplicar aqui na pontinha do nariz, ó, nesse centro aqui, na verdade, pra depois a gente vir afinar ele, ó. Então a gente já dá uma iluminada aqui com o corretivo. Aí depois, se precisar, você volta com o pincelzinho de esfumar e retoca, dá uma esfumadinha de novo, pra ficar tudo certinho. E depois eu vou aplicar o pó, vou pegar um pincelzinho bem gordinho e vou passar aqui. Depois disso eu vou pegar o bronzeador, foi o mesmo que a gente usou aqui pra fazer o côncavo, lembra? Com o pincel gordinho assim pra gente fazer a marcação do contorno. Esse lado já tá feito, então só falta o outro. Assim, biquinho. Aí pra dar aquele efeito, aquele ar bronzeado, pega um pouquinho e aplica aqui também assim, ó, no cantinho da testa. Puxa aqui pra baixo e aqui também. Dá um efeito daquele arzinho de bronzeada. Agora eu vou pegar esse iluminador aqui, que é quase um bronzeador, né? Ele tem uns brilhos dourados que ficam lindo, a maquiagem fica mais ainda a cara de bronzeada. Então eu pego nesse mesmo pincel aqui, tiro um pouquinho do excesso, e eu vou aplicar aqui bem acima onde a gente aplicou o nosso bronzer, tá? Dá esse glow na pele, gente. Fica muito lindo. Agora, pra completar tudo, vamos aplicar um blush rosadinho, né? Nas maçãzinhas. Ah, quase me esqueço do nariz, né? Vamos dar uma afinadinha nele. Pego um bronzer que eu usei agorinha, só que eu preciso de esfumar pequeno, de sombra. Eu pego um pouquinho de sombra, fazer um traço fininho assim, ó, reto, na borda do nariz, ó, na lateral dele aqui, ó. Então, o bom do pincel de esfumar é que ele já aplica esfumando tudo. Então já fica certinho, não fica aquela coisa muito marcada. E agora vamos pro batom dessa maquiagem. Eu sempre costumo usar esse aqui, que é o Preguiça, essa cor linda aqui, eu sou apaixonada. E o Versus também, que é esse outro nude aqui. Esse é mais rosado, esse é mais amarronzado. Mas o legal dessa maquiagem é que você pode usar com o que você quiser. Então dá pra botar um vermelho aqui, um pink, um roxo, enfim, a cor que você preferir, tá? Eu vou aplicar o nude porque é a maquiagem neutra, né? Eu vou aplicar o Preguiça, eu amo até o nome desse batom. E é o que eu mais uso, que vocês me veem nas fotos, que vocês sempre me perguntam o que é que eu tô usando e como é que é a make, é esse aqui. Então eu tô fazendo exatamente com os que eu uso mesmo. E olha lá, tá pronta a maquiagem, gente. Viu como é fácil, não tem mistério nenhum, é muito simples. E você pode substituir os produtinhos aqui, é muito fácil pra você ter em casa também. E o batom, né, sem falar no batom que você pode usar o que você quiser, que vai combinar com certeza, não tem erro. Então é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial da make. É muito fácil de fazer, então abusem aí, misturem e usem os produtos que vocês quiserem. Troca o batom, fica super à vontade. Agora no final do ano, perfeito, né? Pra você substituir pelo que você quiser. E não se esquece, se você gostou do vídeo, clica no gostei pra mim aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mais uma vez, feliz ano novo, meus amores. Agora com a voz toda minha de gripe. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!